Vamos lá, pessoal, a gente vai estar fazendo aí uma provinha da AFA, tá? Vamos resolver umas questões da AFA, na verdade, né? Vamos pegar a questão prova toda, vamos pegar a parte de Física 3. Então, a listinha aí tá em anexo, tá? A gente vai estar fazendo essa lista. 8 questões aí. Então, vamos seguir aí, gente. Questão número 1. Uma carga Q distribui-se uniformemente ao longo de um anel fixo no condutor de centro C. No ponto P, sobre o anel, abandona-se em repouso uma partícula com carga elétrica Q, conforme ilustrado na figura abaixo. Então, ele está me expressando aí, ele está me colocando uma figura, né? Eu tenho um anel que tem cargas positivas, certo? E ele está colocando aí uma carga Q, que foi lançada de um certo ponto P. Quando ele chega em C, vamos lá, uma carga distribui uniformemente. No ponto P sobre o anel, abandona-se em repouso uma partícula com carga Q, conforme ilustrado na figura abaixo. Sabe-se que depois de certo tempo, essa partícula passa pelo ponto C do anel, considerando essas interações apenas elétricas entre as cargas Qzão, que é o do anel, e Qzinho, que é da partícula. Pode-se afirmar que... Então vamos lá, pode-se afirmar que... Vamos olhar afirmação por afirmação. Quando a partícula estiver no ponto C do anel, ela experimentará um equilíbrio instável. Não, se eu for olhar do ponto de vista de carga, eu sei que a carga Q, ela vai ser o quê? Negativa, né? A carga Q ela vai ser negativa, já que ela está sendo atraída pelo anel. Então, na verdade, ela vai representar um equilíbrio estável. Então, o gabarito aí é a letra B, certo? Então, o equilíbrio ali é estável, tá certo? Então, essa é a afirmação correta aí. As outras acabam tendo um erro conceitual. Beleza? Vamos para a próxima questão de número 2. Vamos ajeitar aqui. Questão 2. Vamos ler junto. Questão 2 fala o seguinte. O circuito elétrico esquematizado a seguir é constituído de uma bateria de resistência interna desprezível e FEM de um resistência R, tá? E um capacitor da capacitância C, inicialmente descarregado, e uma chave CH inicialmente aberta. Então ele está me dando aí o esquema. Certo? Aqui é a chave CH, aqui é a FEM, aqui eu tenho resistor, não tem resistência interna, e aqui eu tenho capacitor, beleza? Fecha-se a chave CH e aguarda-se o capacitor carregar. Quando ele estiver completamente carregado, pode-se afirmar que a razão entre a energia dissipada no resistor é R e a energia acumulada no capacitor é C é igual a... Então é o seguinte, vamos aplicar aí as relações que nós conhecemos. A energia do capacitor ela vai ser igual a Q vezes a força eletromotriz dividido por 2. Como eu sei que a carga ela pode ser relacionada com o capacitor como sendo C vezes E, isso vai ficar C vezes a FEM ao quadrado dividido por 2. Beleza? Então, se eu for olhar a energia gasta pela bateria, que eu vou chamar de EB, ela vai ser a carga vezes a FEM. Beleza? Se eu fizer a mesma transformação, vai ficar capacitor vezes a FEM elevado ao quadrado. Se eu for olhar a energia do resistor, é só subtrair essas, né? Então vai ficar... Se eu fizer MMC e subtrair, isso aí vai dar capacitor vezes a FEM ao quadrado dividido por 2. Opa! Certo? Então tá aqui, ó. Diminuir essa dessa. Então achei capacitor vezes FEM ao quadrado dividido por 2. Só que ele quer a razão é R sobre EC. Então eu vou dividir C FEM ao quadrado sobre 2 por EC. C vezes FEM ao quadrado sobre 2. Se eu for dividir isso, eu vou observar que vai cortar tudo, né? E isso aqui vai ter como resultado um gabarito aí, letra D. Beleza? Questão 2, gabarito, letra D. Vamos para a próxima, questão de número 3.
Através da curva tempo-corrente de um fusível F, figura 1, pode determinar o tempo necessário para que ele derreta e assim desligue o circuito onde está inserido. Ele está me dando aí o gráfico, né? Tempo e corrente. A figura 2 mostra o circuito elétrico simplificado de um automóvel, composto por uma bateria ideal de FEM, aí me dá aí o símbolo da FEM, igual a 12 volts. Duas lâmpadas LF, cujas resistências elétricas são ômicas e iguais a 6 ohms, ou seja, as resistências não se alteram com a passagem de corrente. Completam o circuito outras duas lâmpadas LM, também ômicas de resistência 3 ohms cada uma delas, além de um fusível F e uma chave CH inicialmente aberta. Então vamos lá, vou colocar aqui o desenho da questão 3. Então eu tenho uma FEM, tenho aqui um fusível, isso aqui é o LF, aqui eu tenho uma chave, que são os LM, beleza? Seguinte, agora primeiro a gente vai calcular a corrente com essa chave aberta, ou seja, eu só vou ter essas resistências ele chama de RF aqui. Então, para achar a corrente, vai ser a FEM dividido por RF mais RF, porque está em série. Então, vai ficar igual a 12, que é a FEM, cada uma das resistências vale 6. Então, essa corrente vai ter o valor de 1 ampere, certo? A corrente final, quando você fecha essa chave, eu vou fazer o seguinte, ó, fechou a chave, eu vou ter tanto esse RF como eu vou ter esse RM. Ele chamou de LM, né? Que a lâmpada eu estou mexendo com a resistência. Então essa corrente ela vai ser igual a esse E com esses resistores 2RM em paralelo com 2RF. Então esse aqui vai ficar 12 dividido. Resistores em paralelo, como eu faço? Produto pela soma. 2RM, então vai ficar 12, 6 cada um, vezes 6, porque é 3 cada um, eu divido por 12 mais 6. Então isso vai ficar 12 dividido por 12 vezes 6, porque vai dar para simplificar. E eu vou multiplicar por esse termo aqui em cima, ó, por 18. Beleza? Então vamos fazer as simplificações devidas aí. Ó. 12 com 12, 18, 6. 18 por 6 é igual a 3 amperes. Beleza? Agora que eu achei 3 amperes, eu vou olhar lá no primeiro gráfico. Se eu olhar aí na abscissa, na horizontal, o valor de 3, no gráfico a ordenada vai ser igual a 1. Então, após 1 segundo. Gabarito aí, nesse caso, a letra A. Beleza? Questão 3, gabarito letra A, vamos para a questão número 4. Então, vamos ler aí a questão 4 juntos. Vai ser o seguinte, eu só melhorar essa luz aqui, que eu acho que ficou ruim. Pronto. Melhorou o foco. Questão 4 vai ser o seguinte. Não sei por que piorou o foco aqui. Beleza, vamos lá. Então, questão 4. O eletroscópio de folhas é um aparelho utilizado para detectar cargas elétricas. Ele é constituído por uma placa metálica que é ligada através de uma haste condutora elétrica e duas lâminas metálicas finas e bem leves. Se as duas lâminas estiverem fechadas, indica que o eletroscópio está descarregado. Se abertas, indica que presença de carga elétrica. Considere o eletroscópio inicialmente carregado positivamente e que as placas sejam feitas de zinco. Fazendo incidir uma luz monocromática vermelha, observa-se que a abertura das lâminas, e aí? Então ela estava aberta, porque estava carregada, ele quer saber quando eu incido uma luz. O que acontece? O eletroscópio de folhas, ele inicialmente estava carregado positivamente, né? Estava com folhas abertas. De acordo com o efeito fotoelétrico, dá uma lembrada lá em física moderna, podemos retirar elétrons de uma placa metálica utilizando uma luz no ultravioleta, né? Então, ó, se a gente incidir UV, você consegue perfeitamente tirar elétrons, porque tem energia suficientemente para isso.
Agora, a luz monocromática vermelha não tem essa capacidade, ela até consegue retirar alguns elétrons, mas depois de um tempo eles acabam voltando por atração, beleza? Então, esse gabarito aí, vamos ler qual das opções fala isso que a gente citou. Aumenta muito, pois a energia dos fótons da luz vermelha é suficiente para arrancar muitos elétrons da placa. Não. Aumenta muito. Não, ele não aumenta nem diminui. Então as três primeiras estão erradas. Gabarito letra D. Você não tem alteração. Por quê? Se fosse ultravioleta, você até teria. Com o elétron você conseguiria ter energia suficiente. A ultravioleta você tem. Agora, luz vermelha, você não consegue ter essa característica. Então o gabarito só pode ser a letra D. Questão simples para quem sabe efeito fotoelétrico, que é física moderna. Duas partículas eletrizadas A e B, localizadas num plano isolante horizontal alfa, estão em repouso e interligadas por um fio ideal, também isolante, de comprimento L, igual a 3 cm. Conforme ilustrado na figura abaixo. Ele está me dando aí a figura A e B, os pontos A e B. A partícula A está fixa e B pode mover sem qualquer resistência sobre o plano. Quando B, que tem massa igual a 20 gramas, está em repouso, verifica-se que a força tensora no fio vale 9 newtons. Imprime-se certa velocidade na partícula B que passa a descrever um movimento circular uniforme em torno de A, de tal forma que a força tensora no fio se altera para 15 newtons. Expressando as ações gravitacionais enquanto a tensão do fio permanecer igual a 15, pode-se afirmar que a energia do sistema constituído das partículas AB será em joules. Então vamos lá. A gente está falando aí de uma força centrípeta, né? A existência de uma força centrípeta, certo? Se eu for calcular a força elétrica ela vai ser igual. Ela vai ser igual a K, QA, QB, sobre a distância ao quadrado, certo? Ao efetuar esses cálculos, a gente consegue obter 9 newtons, que é justamente o valor que ele fala lá no problema. A gente vai usar isso, só está relacionando com a força elétrica. Beleza? A gente sabe que a força centrípeta ela vai ser igual a tração menos a força elétrica, certo? Dessa forma, eu vou saber que mv ao quadrado sobre L, estou falando da força centrípeta, vai ser igual a 15 menos 9. Lembrando que 9 é justamente a minha tração, certo? Certo? Que ele cita isso, que a tração passa a ser 15, e quando você tem a presença dessa força, né, a força elétrica, igual a 9. Se eu fizer essa diferença, isso vai dar 6 newtons, beleza? Dessa forma, a energia total do sistema ela vai ser a soma das energias cinética, potencial, elétrica que a gente consegue calcular. Ó, energia cinética e potencial. Então a gente vai ficar com mv ao quadrado sobre 2 mais KQAQB sobre... Eu vou botar R, mas vamos deixar L. Sobre L, beleza? Então essas são as duas expressões que nós temos em relação à energia. Vamos ter que mexer agora na álgebra disso, né? O que a gente vai fazer para ajudar a resolver? A gente vai colocar que a energia do sistema ela vai ser igual, ó, eu vou colocar mv ao quadrado sobre L e vou multiplicar L por 2. Tá vendo aqui, ó? Se eu multiplicar, eu volto para cá. Isso mais K, QA, QB sobre L ao quadrado, isso vezes L. Porque esse produto eu chego na minha energia aqui em cima. Tranquilo? Então, se eu fizer isso, eu vou achar que a minha energia do sistema ela vai ser igual a 6, que é esse resultado aqui que a gente achou, vezes 3 vezes 10 a menos 2, certo? Dividido por 2. Comprimento e o meu 2 aqui. Mais 9 vezes 3 vezes 10 a menos 2, beleza? Então isso aqui vai ficar 6, 3, 9 vezes 10 a menos 2, mais, aqui dá 27 vezes 10 a menos 2. Se eu efetuar esse cálculo aqui,
eu vou estar achando 36 vezes 10 a menos 2 Joule. 36 vezes 10 a menos 2 Joule, se eu andar com a vírgula, o gabarito vai ser a letra D. Beleza? Questão aí tranquilo, só relacionando com força centrípeta. Vamos para a próxima questão de número 6. Vamos lá, questão 6. Três condutores cilíndricos, 1, 2 e 3, mesmo material e mesmo comprimento, sendo os condutores 2 e 3 ocos, têm suas seções representadas na figura a seguir. A respeito das resistências elétricas R1, R2 e R3, dos condutores 1, 2 e 3, respectivamente, pode-se afirmar que... A gente sabe que esse problema está relacionado, ó, R é igual à fórmula da rola, ρLA. Então eu posso falar que R ele é inversamente proporcional à área, certo? Quanto maior a área, menor a resistência. Então é só verificar essa área. Vamos fazer aí a área 1. Área 1. A área 1 ela vai ser igual a πr ao quadrado. Direto. A área 2 ela vai ser igual a π vezes 2r ao quadrado. Vou colocar logo o π em evidência. 2r aqui. 2r ao quadrado, porque é o raio, só que é menos o que está dentro, então é menos r ao quadrado. Certo? Se eu fizer essa conta, isso dá 2 ao quadrado, 4, menos 1 dá 3πr ao quadrado. Vamos fazer o último, A3. Isso vai ser igual a π que multiplica. Agora o raio é 3r ao quadrado menos 2r ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. Então vai ficar 9r ao quadrado menos 4r ao quadrado. Isso aqui vai dar 5πr ao quadrado. Certo? Dessa forma, maior resistência. Vou colocar logo em rosa. É quem tiver a menor área. Certo? Então, ó. É a menor área, indica maior resistência. Então, R1 é maior que R2. Que é maior que R3. Ou ao contrário, né? R1 é menor que R2, que é menor que R3, que é justamente a resposta, gabarito letra B. Certo? Vamos para a próxima, questão de número 7. O que me fala 7? 7 é uma questão da AFA com texto gigante, certo? Então tem um texto gigante. Vamos começar a pegar as considerações aí. Considere que a base de uma nuvem de tempestade eletricamente carregada com carga de módulo 2 vezes 10 ao quadrado coulomb, então ele está falando todo o problema lá em cima, que vale a pena ler, situa-se 500 metros acima do solo. O ar mantém-se isolante até que o campo elétrico entre a base e a nuvem do solo atinja o valor de 5 vezes 10 à sexta volt por metro. Nesse instante, a nuvem se descarrega por meio de um raio que dura 0,1 segundo. Considerando que o campo elétrico na região onde ocorreu o raio seja uniforme, a energia liberada nesse raio é em joules igual a... Então vamos lá, vamos calcular. Seguinte, eu sei que E vai ser igual a Q vezes V sobre 2, beleza? Isso aqui é a mesma coisa que Q é D sobre 2. Tome cuidado, que esse aqui ó, é de DDP e esse aqui é de energia, tá? Deixa eu até mudar. Chama de V. Chama de Ezinho. Então a minha energia vai ser igual a 2 vezes 10 ao quadrado, tá certo? Que é justamente a carga que ele dá, vezes 5 vezes 10 à sexta, que é a DDP, vezes 500, que é a distância. Isso dividido por 2. Cortei. Aqui vai ficar 5 vezes 5, 25, vezes 10 ao quadrado, vai dar 10 a décimo. Beleza? Então, gabarito possível, andei com a vírgula, 2,5 vezes 10 elevado a 11. Questão simples, aplicação de fórmula direto, não tem estresse. A gente parte para a próxima. Questão 8. Vou chegar aqui para baixo. A gente terminar aí essa folha. Um sistema é composto por 4 cargas elétricas pontiformes fixadas nos vértices de um quadrado, conforme ilustrado na figura abaixo. As cargas Q1 e Q2 são desconhecidas. No centro O,
do quadrado vetor campo elétrico E, devido às 4 cargas, tem direção e sentido indicado na figura. A partir da análise deste campo elétrico, pode-se afirmar que o potencial elétrico em O, então ele está querendo que você faça a consideração. Então a gente consegue observar aí que o próprio enunciado ele sugere, né, que o meu Q é maior que zero, certo? Então o vetor campo elétrico na diagonal que liga menos Q1 acaba sendo nulo, tá certo? Quando eu olho ali menos Q e Q1, eu tenho ali o vetor campo elétrico nulo. Eles acabam se anulando, já que ele vai seguir nessa linha diagonal. Então um acaba anulando o outro. Beleza. Então eu consigo ver também, aí, indo pela figura, a distância de cada vértice do ponto O do quadrado é justamente a metade da diagonal, certo? Então eu consigo ver que a distância é a metade da diagonal, ou seja, L raiz de 2 sobre 2.